Hoje a gente vai falar um pouquinho de visão computacional com FPGA, uma área que está crescendo cada vez mais no mundo e a gente tem bastante coisas aí para mostrar hoje e as bastantes features que nós vamos ter aí. Para a gente seguir uma linha, a gente vai começar com uma introdução, falar um pouquinho da visão computacional, falar assim como que a gente consegue linkar esse mundo de visão computacional com FPGA e mostrar uns exemplozinhos na ferramenta MATLAB Simulink e vamos iniciar então com a introdução. Introdução, a gente começa um pouquinho com o que é visão computacional. É o campo interdisciplinar dedicado a criar algoritmos que extraem informações de imagem e vídeos de forma similar à visão humana, detectar features, registrar imagens, analisar movimento, detecção de objetos, rastreamento de objetos, identificação de objetos, reconhecimento de padrões e muitas outras coisas aí. E é uma área que está crescendo cada vez mais. Você tem hoje cada vez mais aplicações, inovações baseadas nessa técnica de reconhecer imagens. Várias indústrias estão usando sistemas automotivos para detectar lane, você tem aerodefesa e vigilância, que você tem em satélites, você tem a parte de aviões que utilizam o FPGA e cada vez mais com processamento de imagem, drones e outras coisas. Parte eletrônica, você tem cada vez mais câmeras que processam imagens, câmeras inteligentes e equipamentos médicos. Em tempos aí de pandemia, equipamentos médicos aí estão crescendo muito no mundo e a tecnologia está aí para nos auxiliar. E quem sabe visão computacional não é uma delas, que vai ajudar a gente a desenvolver novas técnicas e evitar futuras pandemias. Mas o mais interessante é, ok, eu sei visão computacional e eu sei FPGA, mas qual que é a dificuldade disso tudo? A gente está falando de dois mundos. A gente está falando do mundo de projetar algoritmos e o mundo de engenheiro de hardware. E muitas vezes mundos que não se conversam. Você tem ali, dentro do cara que faz, o engenheiro projetista que faz o desenvolvimento, você tem desde o conceito, o desenvolvimento do algoritmo, protótipos, provas de conceito. Então ele está preocupado em desenvolver o algoritmo, em achar a solução. E muitas vezes essa solução é frame-based, ou seja, ele não trabalha com pixel, ele trabalha com a imagem toda, ele não está se preocupando se aquilo lá tem eficiência, ele quer provar o conceito, ele quer desenvolver o algoritmo. E no outro mundo, do outro lado, você tem o engenheiro de hardware, aquele que vai se preocupar, como que eu vou fazer um streaming de dados? Como que eu vou fazer com que esse algoritmo ele tenha uma arquitetura ótima, otimizada, rápida? Como que eu vou fazer o design do meu chip, o design do meu equipamento, tudo isso. Então a ferramenta do MATLAB Simulink, ela tem aí esse mundo, essa gama que você pode usar aí para estar colaborando com as pessoas. De um lado você tem as toolbox de Image Processing, Computer Vision, que você vai desenvolver os algoritmos, prototipar, validar, verificar usando o MATLAB Simulink. E do outro lado você tem o Vision HDL Coder, HDL Coder, HDL Verifier, que vai pegar o que você desenvolveu no Computer Vision e vai gerar o código automático para você embarcar no seu FPGA. E essa é a ideia que a gente vai abordar hoje. Iniciando com a visão computacional. É um campo novo. A maioria dos seus algoritmos hoje elas têm menos de 10 anos. É uma atividade que está em alta na academia, nas indústrias. Existem diversas aplicações e basicamente ela segue assim 3 passos. O primeiro passo ali é você processar a imagem que você aquisitou. Então você remove ruído, ajusta contraste, faz as medições necessárias. Depois você processa essa imagem com os algoritmos de inteligência artificial aí para detectar, identificar, classificar, reconhecer, rastrear, e aí depende da sua aplicação, do que você quer fazer. E logo em seguida você tem a interpretação, que é o que você quer chegar. Então você entra com a imagem, processa ela, passa por uma rede artificial e detecta. Eu quero detectar
pedestre, então você tem detecção de pedestre. Eu quero detectar o ciclista, eu quero detectar o caminhão, eu quero detectar o carro, eu quero detectar a violação de tráfego, eu quero detectar acidentes. Tudo isso você vai detectando. Só que as aplicações estão ficando cada vez mais complexas, daqui a pouco você quer detectar tudo uma vez só. E como que você vai fazer isso? Você não vai colocar um PC com Windows no seu carro. Você tem que ter um hardware dedicado a isso. E aí o hardware dedicado a isso é o que a gente chama de FPGA, que ele tem uma taxa de processamento muito alta e você vai conseguir processar rapidamente as coisas com streaming. Tá? E a ferramenta do MATLAB Simulink, ela veio auxiliar a gente para isso. Você pode trabalhar com essa visão computacional tanto no MATLAB quanto no Simulink. No MATLAB, a gente utiliza o System Object Functions, são os objetos de funções. Ele é uma gama de função, tá, que ajuda a gente a desenvolver a nossa aplicação. Aqui em cima, no primeiro desenho, vocês veem ali um código ali trabalhando com as funções. Ele é o pessoal que quiser trabalhar mais em forma interpretada, uma forma muita gente gosta de trabalhar dessa maneira. No outro lado, você tem o Simulink, que você vai trabalhar com os blocos. Os blocos, eles são importantes por quê? Porque dependendo de como você fizer os seus blocos, você já está fazendo o design da sua arquitetura de hardware. Então, além de você estar desenvolvendo seu algoritmo, você já está pensando na sua arquitetura, nesses dois mundos. Eu vou mostrar rapidamente um exemplo para vocês no MATLAB do System Object. O System Object, no fundo, ele é esse Vision.Video Player, por exemplo, ele cria um objeto, tá? Ele é um player de objeto. Então, se a gente roda aqui, ele tem aqui, ele lê um arquivo AVI que eu tenho aqui no meu sistema, que é o Traffic AVI. Quando a gente usa o Video Reader aqui e o Vision Video Player, esse aqui é um System Object, o Video Reader, e o Vision.VideoPlayer também é um System Object, tá? Então a gente tem dois System Objects aqui, um para player e um para ler. E se a gente fizer um pequeno while aqui, um pequeno loop, a gente consegue, por exemplo, pegar o Video Reader, tá? E ler o frame que a gente tem. Então se a gente fizesse essa section aqui, abrir desse ladozinho aqui, ele roda aqui. Deixa eu ver se eu rodo ela novamente. Para a gente ver. Ele roda esse player aqui para a gente. Então ele rodou. Tem então um playback aqui. Então esse aqui é o System Object. Você consegue fazer com que a sua imagem seja processada. Tem vários System Objects. Aqui é só um pequeno exemplo. Vocês conseguem achar nas documentações o System Object. Mas aqui um outro exemplo aqui dos objetos sistemas. Mas esse webinar hoje eu vou dar um pouquinho de ênfase no Simulink, porque realmente é ele que vai ajudar a gente a ligar aqueles dois mundos, do projetista com o hardware. A gente consegue gerar código do Systems Objects? Consegue. Mas assim, para que a gente tenha arquitetura de design, consiga otimizar, a gente recomenda o Simulink. E o Simulink, ele é esses bloquinhos aqui. Observe na primeira figura, você consegue fazer os blocos. E você consegue desenvolver os algoritmos com o Simulink. Muita gente tem dúvida, não, eu consigo usar o Computer Vision no Simulink? Consegue. Então a gente consegue desenvolver sim os nossos algoritmos usando o Simulink. E o que a gente pode fazer no Simulink e no MATLAB? A gente pode fazer tudo, praticamente, relacionado à visão computacional. A gente consegue detectar features, extração, fazer matching, processar vídeos. A gente pode ligar uma câmera com I/O, utilizando até o instrumento Toolbox e outras toolbox. A gente pode fazer display gráficos, pode fazer streaming de vídeo, detectar movimento e rastreamento. Tem o suporte MATLAB Simulink, ou seja, eu quero usar o System Object, pode utilizar o System Object. E, ao final, a gente tem uma coisa muito interessante, que é essa partezinha aqui, que é a geração de código. A gente pode gerar o código C, ou seja, se a gente quiser, a gente pode gerar C para embarcar em processadores, mas o ponto hoje é gerar código VHDL. Como que a gente faz isso e para que a gente tem que fazer isso?
Bom, aqui é uma aplicação típica, isso aqui é um exemplo de ADAS. Vamos entender por que a gente tem que usar o FPGA, tá? É uma aplicação típica, é um ADAS, você tem lá a aquisição da imagem, você precisa processar isso aqui para detectar buraco. Uma vez detectado, tem que perceber, fazer o perceive, né, e depois agir. E por que o FPGA é requerido? Porque nós estamos falando aí, às vezes, de 1 milhão de pixels por frame, ou seja, 34 de vídeo por segundo, milhões de pixels, que facilmente, mesmo em resoluções mais baixas, precisam de tempos de resposta muito rápido. Ou seja, eu estou dirigindo, eu não posso esperar lá 2 minutos por buraco, tomar uma ação daquele buraco. Estou vendo o buraco, a câmera identificou o buraco, ela tem que estar uma ação praticamente instantânea, ela tem uma condição de tempo muito rápido. E além disso, ela fica reprocessando, ou seja, você tem um processamento repetitivo, não é só aquele buraco, é um processamento constante, ou seja, em tempo real, é um streaming em tempo real. E não dá para a gente ficar usando o Windows e ir lotando a memória e de repente travar e reiniciar o sistema. Aquilo lá tem que estar funcionando constantemente. Assim, a gente pode programar no hardware os algoritmos de processar a imagem até identificar as coordenadas dos buracos, ou dos suspeitos buracos, né? E esse do lado do FPGA. No lado do software embarcado, a gente vai precisar fazer o quê? Processar coisas, dados menos complexos, processar menos coisas, ou seja, a gente tem que processar as coordenadas, descobrir como que elas traduzem a distância, a nossa velocidade. São equações mais simples, não é uma equação que a gente vai processar um tempo real. E aí a gente pode, por exemplo, uma vez fazendo essa execução, enviar os comandos sonoros, ó, berra aí que está tendo um buraco, ou enviar um comando para o motor, para a suspensão, fazer uma suspensão ativa, e aí a gente tomar uma ação corretiva, uma ação preventiva, né? O trabalho é pesado desse hardware. Quantidade de dados é muito grande e a gente tem poucos recursos. Então a gente tem que saber desenvolver o algoritmo. Não pode desenvolver qualquer algoritmo. A gente tem que saber desenvolver e implementar. E por isso que essas ferramentas começam a ser importantes. Que a gente começa a ter a necessidade de implementar não só o algoritmo que identifica isso aí, mas pensar na arquitetura do nosso hardware e desenvolver os algoritmos que fazem a percepção e a ação e pensar em como que a gente embarca esse software. Então, esse mundo ele é um pouquinho complicado. E para isso a gente tem o que a gente chama de Vision HDL Toolbox. Ela vem para ajudar a gente a ligar esses dois mundos. Uma vez a gente desenvolve nossos algoritmos em frame-based, ou seja, lá no computador a gente tem memória suficiente, a gente pega todo o frame e desenvolve os algoritmos e faz o nosso algoritmo lá sem se preocupar com o hardware, com quantas vezes, quanto tempo vai demorar. A gente está desenvolvendo aqui um protótipo, uma prova de conceito. Uma vez desenvolvida essa parte, a gente precisa pegar isso daqui e jogar no FPGA. Só que a gente não vai conseguir processar todos os frames ao mesmo tempo. A gente vai ter que trabalhar isso aqui com streaming, sample by sample, amostra por amostra, linha por linha, regiões de interesse. Então a gente vai pegando os pixels, né? Em vez de a gente trabalhar com todo frame, a gente vai trabalhando pixel a pixel, traduzido aqui em bit, fazendo a computação dentro do FPGA, onde no FPGA a gente consegue até desenvolver coisas em paralelo, mas a gente tem recursos finitos e fixos, então a gente consegue aqui desenvolver. Então aqui um exemplozinho em vermelho, a linha, né, e a coluna, ele vem processando e ele pega aqui essa região que é um buraco. Então a gente tem todo esse mundo. Então essa é a ponte que a gente busca hoje no desenvolvimento de visão computacional com o FPGA. A gente em cima tem a concepção, onde a gente desenvolve o desenho de sistema, simula a análise, modifica e particiona o que é hardware e software. Aqui a gente já no mundo da colaboração, a gente já começa a desenvolver nosso algoritmo com uma microarquitetura que a gente quer no hardware. Tá, hoje já começa a converter os algoritmos para streaming e fazer comparação, tudo. E aqui embaixo a gente já
tem o ponto fixo, implementação otimizada, e aí com a geração automática de código, a gente consegue gerar o código para FPGA e implementar ele fisicamente, tá? Isso é um ambiente de colaboração, ou seja, a gente consegue no mesmo ambiente ter dois mundos, o mundo do pessoal que faz o projeto do algoritmo e o mundo do pessoal que está preocupado com FPGA. Aí vocês perguntam, mas não é só desenvolver o algoritmo e gerar o código? Muitas vezes não. Por que que acontece? Quando a gente trabalha com simulação e algoritmos aqui nesse primeiro mundo aqui, normalmente a gente faz uma simulação de ponto flutuante. Isso é, ou seja, a gente usa floats, números reais. E quando a gente começa a passar isso para FPGA, sistema embarcado, a primeira mudança que a gente tem que fazer é transformar isso em ponto fixo. A partir daí, muitas vezes você já tem diferença entre o algoritmo que vai ser implementado com o algoritmo que foi aqui prototipado lá em cima. Então, esse começa a ter um problema aqui. O outro ponto é otimizar. Você tem um hardware que tem recursos. Aqui em cima você tem o seu computador aí com 16 GB de RAM, uma placa de vídeo, GPU. Aqui embaixo não, você tem um FPGA, você tem um ASIC um pouquinho mais simples. Então você tem que ter uma otimização, uma implementação otimizada. Aqui você consegue desenvolver por frame, aqui tem que ser por streaming. Então a gente tem que aos poucos ligar esse mundo, e a vantagem de usar o mesmo ambiente é que você tem colaboração e você tem uma integração entre esses dois mundos, e você consegue gerar o código automático do VHDL ou C, verificar e implementar então no FPGA e no ASIC. Mas quando que eu uso o MATLAB, quando eu uso o Simulink? Por que a gente fala dos dois? Porque normalmente o MATLAB ele é ótimo para processar grandes quantidades de dados, explorar o mundo de algoritmos, e o Simulink ele é baseado em tempo, permite arquiteturas paralelas que são fundamentais para o design de hardware. Por isso que a gente está falando bastante de Simulink. Tá? Porque ele, no fundo, é ele que vai ligar o mundo do engenheiro de algoritmo com o engenheiro de hardware. Quando a gente começa no desenvolvimento, normalmente a gente começa no MATLAB. Às vezes é mais fácil. Você começa lá, usa os System Objects, começa a fazer os seus algoritmos e vai desenvolvendo, tem um grande conjunto de dados, vai prototipando. Na evolução, o ideal é que você migre do MATLAB para Simulink, porque aí você vai desenvolver seu algoritmo, você já está mais maduro no problema que você quer resolver, e a partir daí você vai começar a desenvolver uma arquitetura paralela, ou seja, eu preciso que isso rode em paralelo com isso, eu tenho duas câmeras, eu tenho um outro ponto lá, enquanto eu estou processando o algoritmo, eu estou tendo que fazer uma outra, ou piscar um LED, alguma coisa assim. Então o Simulink ele vai ajudar a gente, vai propagar os dados, vai mexer com time, tudo isso que é o mundo de hardware. Então esse aqui é um workflow recomendado pela Methworks. A gente parte lá desde os algoritmos, usando, ou seja, a gente começa lá no MATLAB, que é o nosso algoritmo, é o Golden Reference que a gente chama, passa para os algoritmos com a implementação do hardware, ou seja, vem no MATLAB, faz no Simulink, transforma sua simulação em ponto fixo, implementa, otimiza tudo isso e vai para FPGA. No fundo, esse é o fluxo normal que se segue, e basicamente é sempre esse fluxo com uma ou outra nuance diferente de acordo com o projeto. Ou seja, você tem o seu algoritmo, aí você vai passar para o seu algoritmo já pensando no hardware, aí aqui nesse caso, usando o MATLAB Simulink, você já consegue utilizar placas de desenvolvimento para fazer FPGA em the loop, para fazer protótipos, fazer prototipagem rápida, e uma vez validado aqui, você já otimizou também, você já vai para a produção, ou seja, o seu software está pronto. Aí é questão de produzir, ou seja, fazer as interfaces IP-cores, gerar o VHDL, pôr as restrições que você tem e tudo isso. E a vantagem é que todas as etapas, uma vez que você tem o seu algoritmo de referência lá, você pode ir verificando e vendo se os seus resultados estão satisfatórios à medida que você vai evoluindo. Então, você tem aí toda uma gama de aplicativos.
Ah, mas é só para VHDL? É só o visão computacional toolbox? Não, o HDL Coder ele tem uma gama de capacidade, como tem para DSP, tem para o Image Processing, tem vários blocos aí que você consegue gerar o VHDL. Então aí, uma vez então você começa com o protótipo e vai prototipando. Uma outra visão que eu gosto de mostrar é essa daqui. Eu estou mostrando para a gente entender, assim, são mundos diferentes, tá, pessoal? Às vezes parece que não, mas o cara, muitas vezes, que trabalha com computer vision, ele não sabe, por exemplo, programar em VHDL. Então, a ferramenta, a geração de código, ela ajuda muito a gente a ter um desenvolvimento rápido e não se preocupar muito com essas nuances. Então, aqui, o que é o Golden Reference? É você ter aqui um algoritmo, né, que tem uma entrada de vídeo, fazer o algoritmo e ter os resultados. Uma vez passando para a implementação de hardware ponto fixo, a ideia é o quê? Ter o vídeo, converter de frame para pixel, ter o algoritmo de hardware stream, ou seja, você tem um novo algoritmo aqui, na verdade é o mesmo, mas em vez de trabalhar com os frames, ele está trabalhando com pixel. Tá? Então você sai dessa estrutura de frame para essa estrutura de streaming de pixel, vai fazendo o processamento e no final você converte os pixels em frames. E aí você compara o resultado. Aí você tem uma comparação. Ah, o resultado é satisfatório, é isso que eu quero aqui no azulzinho? Ok, então é só você pegar essa parte do hardware, do algoritmo, e gerar o código VHDL para poder inserir em sequência, depois compilar com as toolboxes e inserir nessa sequência. Essa, então, é o que a gente chama de Vision HDL Toolbox. Ou seja, ela é uma gama de blocos e funções que ajudam a gente a fazer, deixar o hardware pronto para fazer as conversões necessárias, fazer os filtros de detecção de borda e outras coisas, fazer transformações morfológicas, fazer estatísticas de imagem, ter utilidades do hardware, tá? A gente pode aplicar em detectar faixa, detectar buraco, fazer pirâmide de imagem, aprimorar imagens com pouca luz, fazer o algoritmo CLAR e outros. Então, o Vision HDL Toolbox. Ah, mas qual que é a diferença do Vision HDL Toolbox para o Computer Vision Toolbox? A grande diferença é que o Vision HDL Toolbox, ele na verdade ele é o Computer Vision Toolbox com as funções que tem a capacidade de ser gerado o VHDL. Tá? Então, assim, ele é praticamente as mesmas funções, mas com as propriedades necessárias para se gerar o código automaticamente. Então, dentro do Vision HDL Toolbox, você tem aí uma gama, esse aqui são uma lista de, de funções, vocês podem entrar na documentação no site ou na própria help do MATLAB. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, um detector de borda. Esse aqui ele entra aqui o multipixel por clock, ele tem um controle de barramento de sinal, ele tem as opções de qual algoritmo que você quer usar, tem as propriedades, tem o threshold, tem o buffer size, qual que é o que você vai sair, se você sair com uma imagem binária ou vai sair com os componentes. Então, esse aqui é um exemplozinho do que a gente tem. Em termos de blocos pré-criados, tá, do Vision HDL, do Computer Vision, a gente tem uma boa cobertura do subconjunto das funcionalidades que tem no OpenCV, tá, que normalmente a gente utiliza em hardware. Se há necessidade, por exemplo, eu quero um bloco que não tem no Vision HDL, entre em contato com a gente, que a gente pode ajudar nessa necessidade de estar criando blocos personalizáveis. Então, assim, não necessariamente precisa usar só os blocos do Vision HDL, a gente consegue criar blocos e outras coisas mais, tá? Tem os gateways, lembra que eu falei para vocês de fazer frame to pixels e pixels to frames? É o que a gente chama no Vision HDL de gateway. Então, eles fazem as conversões de dimensões de amostragem, tá? E ele gera os pixels e os controles de barramento. Esse aqui é um exemplo do frame to pixel. Você entra com o número de pixels, o formato do vídeo, número de componentes e ele já está pré-configurado. Também é a mesma história, a gente consegue desenvolver outras transformações.
Quais são as melhores? Mas porque assim, a gente, se a gente começa no MATLAB e depois tem que transformar tudo no Simulink, como que a gente faz esse mundo, né? A gente consegue conectar muitas coisas do MATLAB no Simulink, eles estão no mesmo ambiente. Você pode reutilizar muito o seu trabalho. Ele pode usar as variáveis da área de trabalho. Em algumas aplicações você pode até passar estímulos do MATLAB para o Simulink através de blocos. Então a gente tem muito integração entre os dois. Não é perdido. Eu vou começar no MATLAB e depois vou perder tudo. Não, você não vai perder. Tudo isso você pode reusar arquitetando isso no Simulink, tá? Então tem essas nuances que a gente tem aí. E a gente sabe que hoje a gente tem cada vez mais aí que a gente chama de Systems on Chip, ou seja, são muitas vezes o FPGA junto com um processador dentro de um único chip. Como que a gente faz? Cada vez mais a Mathworks está desenvolvendo mais toolbox pensando nesse mundo de embedded system. Em 2019 foi criada uma nova toolbox na versão 2019A, a partir dela, que é o SOC Block 7. Se a gente quiser uma simulação mais fiel do que seria o hardware, a gente tem conseguido com essa toolbox aí. Porque a gente consegue modelar, por exemplo, a comunicação dentro do que seria o chip, se a gente usar o Computer Vision com isso. Então a gente tem aqui o que a gente chama do algoritmo FPGA, que é o nosso algoritmo de Computer Vision, de visão computacional. Se a gente usar o SOC Block 7, a gente consegue simular a memória do que seria o FPGA, da memória interna e a memória externa, com os eventos assíncronos, e a gente consegue simular o que seriam os eventos no processador, usando o DP e tal, e as comunicações entre o FPGA e o processador, utilizando os registradores EXI, ou seja, a gente consegue, já está conseguindo hoje, fazer simulação até do desempenho de software e hardware lá do software e do hardware, ou seja, do algoritmo no hardware, ou seja, a gente consegue então via simulação, antes de sair gerando código, até prototipar, já via simulação, conseguir até ajustar o nosso algoritmo para que eles funcionem no contexto, já pensando no mundo real, tá? Então, essa é uma grande evolução. E uma vez tudo isso pronto, aí é fazer produção. Mas o que é a produção? É fazer o IPCore. Uma vez que você está com o seu algoritmo verificado, validado, tudo legal, a produção já está pronta. Na verdade, o seu software está pronto, o seu código está pronto, e o seu código é só compilar para a interface e utilizar tudo isso e conectar o seu sistema algoritmo com o hardware. É importante que a gente pense assim, não é uma tarefa fácil você desenvolver um algoritmo para sistema embarcado. Você desenvolver partir de um algoritmo de visão computacional para chegar no FPGA é um trabalho um pouquinho extenso. Essas ferramentas que eu estou citando, elas existem para auxiliar a gente, tá? Para a gente poder explorar diferentes arquiteturas de hardware, para a gente poder comparar qual que é a diferença, muitas vezes, entre fazer um algoritmo de ponto fixo e fazer um algoritmo de ponto flutuante nativo. Que existe também isso aí no FPGA, mas isso é um assunto para um outro webinar. Como que a gente faz tudo isso? Como que a gente liga esses dois mundos? Essas ferramentas estão para isso aí. Uma vez gerado o código, a gente consegue otimizar, fazer análise de alto nível, usar até na área aeronáutica fluxo de trabalho baseados na DO254 e gerar uma variedade de interfaces EXI e outras mais. Aí muitos clientes às vezes perguntam assim, mas eu já tenho um grupo de trabalho de FPGA, eles são os melhores programadores que eu conheço, tudo, e eu não sei se o HDL Code ele vai conseguir otimizar isso aí melhor do que o meu programador de FPGA. Eu sugiro até que assim, as empresas que pensam nisso, já houve empresas pensando nisso,
que elas façam um teste, procure a gente, para a gente poder, a gente faz uma trial, faz um projeto aí com vocês para a gente ver o que as vantagens e desvantagens, né, para tudo isso. E a principal vantagem que eu penso é adaptar-se a mudanças com agilidade, ou seja, a gente sabe que muitas vezes o projeto ele muda a toda hora. E mudar um código FPGA não é tão simples aí. E a geração de código ela acaba trazendo agilidade. Uma vez você gera o código, testa, não funcionou. Você volta e faz a sua, a sua verificação. Ou seja, testei o código no protótipo, na produção, não funcionou, mudo lá todo o meu algoritmo, verifico novamente. E esse fluxo de trabalho, esse loop, você pode realizar quantas vezes que você quer, inclusive com debug, que é usando o HDL Verifier. Esse aqui eu só vou mostrar rapidamente para vocês, não vou entrar em detalhes, mas quando a gente fala em verificação, a gente fala em verificar com co-simulação, com FPGA em the-loop e até com geração de componentes do System Verilog, com modelo de referência e outras coisas. Então a gente consegue ter lá um MATLAB Simulink conectado lá com o Mentor Cadence, um simulador do FPGA, colocar o nosso código, fazer co-simulação, ou até colocar o nosso código no FPGA, estimular via MATLAB Simulink e pegar a resposta dele, ter esse loop, ou jogar lá no simulador do System Verilog. Então, tudo isso é capacidade que a gente tem. Frequentemente, a gente recomenda que co-simular essa parte, às vezes aqui, é uma ideia muito boa, tá? Porque isso aqui é tudo via software, e aí você pode fazer essa co-simulação com alta fidelidade e depois você pode executar o FPGA em the loop também no protótipo, tá? Então você tem essas capacidades. Então esse é o mundo que a gente quer mostrar e nesse webinar quis mostrar para vocês, que é de frames para pixels, ou seja, sair do algoritmo, pensar um algoritmo com hardware, adaptar o seu algoritmo para ser implementado, otimizar ele, gerar o código, ou geração de código automático e usar esse código para compilar e implementar no FPGA. A, 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 a toolbox que liga esses dois mundos de Computer Vision com VHDL é a Vision HDL Toolbox, tá? Ela que permite que a gente tenha essa arquitetura, que é esse que é o fluxo de trabalho básico. Assim, há estágios de evolução e há estágios de desenvolvimento. No topo a gente começa a desenvolver no MATLAB. Uma vez desenvolvido, a gente faz depuração, a gente modela o ponto fixo, gera o código, linka com o software embarcado, usa a IDE para gerar o IPCore, e tudo isso a gente pode ficar verificando em cada fase em seguida. Então esse é o mundo que eu queria mostrar para vocês, assim, essa é a parte teórica que eu queria mostrar para vocês. Mas vamos agora então mostrar um exemplozinho, que eu falei bastante aqui. Então vamos ver tudo isso mais ou menos funcionando. Vamos entender. Então eu vou mostrar um exemplo, esse exemplo é da própria Mathworks. Eu tenho aqui o MATLAB, eu já mostrei para vocês o System Object, né? Deixa eu limpar aqui meu workspace. Então, primeiro a gente começa abrindo o Simulink. O Simulink, quando a gente abre, a gente tem aqui o que a gente chama de templates. Quem tem a biblioteca Vision HDL Toolbox consegue criar um modelo básico, um template básicozinho aqui. E se a gente abrir os exemplos, a gente vai ter exemplos aqui já por library. Nos documentos da Mathworks, no Help, tem toda essa informação. Isso aqui é só um atalho, tá? Então, eu abri o exemplo, se eu vier aqui, eu tenho os dois exemplos aqui de Edge Detection e do Hair Scorn Detection. Eu vou mostrar para vocês esse Edge Detection aqui, mas primeiro eu vou mostrar aqui. Então, o Basic Model. Eu vou começar no meu HDL. Então, eu quero criar um modelo básico. Tá, criando aqui. Criei meu modelozinho básico aqui do Computer Vision. Tá vendo aqui? Ele tem 3 viewers. Então, deixa eu ampliar aqui. Quando ele cria, aí ele cria esse modelo aqui
baseado no que? Ele tem a fonte de imagem de vídeo, né? Eu estou usando um arquivo de imagem, de vídeo, mas eu poderia linkar aqui uma câmera sem problema nenhum, usando outras ferramentas. Quem quiser aprender sobre isso depois pode entrar em contato com a gente auxilia nesse ponto. Aí aqui eu pego aqui o algoritmo de ambiente, ou seja, eu vou passar o algoritmo para ele processar já direto aqui. Aí eu faço um balanceamento de delay e vou mostrar o vídeo. A mesma coisa aqui, sem o algoritmo, ou seja, como se fosse a imagem pura aqui. E aqui nesse ramo de baixo eu tenho aqui o que eu chamei de frame to pixels, que é o gateway que a gente tinha chamado. Aqui é o formato do vídeo, o número de pixels que a gente vai trabalhar aqui, o número de componentes, aí ele já faz esses cálculos para a gente. Aí aqui onde eu vou inserir é o subsystem, que eu vou inserir minha função, meu algoritmo de computer vision, aqui ele só está passando a imagem. Na sequência, eu vou passar de pixels para o frame para a gente poder ver a imagem. Então eu tenho aqui o número de componentes, número de pixels e o formato também, que é o mesmo. E logo aqui eu criei um subsistema, que é com o enable, né? Ou seja, uma vez que eu tenho um frame válido, ou seja, toda vez que eu tiver um frame, que ele tem que sair o frame, ele está com o frame válido, aí ele dá um comando que ele manda o frame para o video viewer e o vídeo passa para a gente. Então, cada telinha dessa aqui, tá? Eu vou já dar play aqui para a gente. Ele demora um pouquinho, que ele tem que compilar, mas cada telinha dessa aqui é esse vídeo viewer aqui. Então, esse input vídeo viewer é o primeiro lá em cima. O behavior é esse do meiozinho. E o input e o HDL viewer é esse último aqui, com o enable. Então ele compila e gera o meu sistema. Aqui a gente pode adicionar quaisquer blocos. Enquanto ele vai compilando, eu vou explicando. Eu posso, por exemplo, criar o subsistema e já compilar. É importante a gente pensar em trabalhar com subsistemas para que a gente já pense o que vai ser no hardware, no software, e também deixe organizado a arquitetura de hardware. Se a gente fizer tudo sem usar subsistemas, a gente não está trabalhando corretamente. A gente está trabalhando, não está pensando o que seria o hardware ou não seria o hardware. Esse é o grande problema de não fazer essa configuração, essa arquitetura. Então, esse é o que a gente chama de arquitetar, é desenvolver subsistemas pensando no que é hardware, às vezes no que vai ser no software, o que vai ser gerado VHDL, o que não vai. Então, tudo isso é um problema. Normalmente, quando a gente trabalha com essas ferramentas, enquanto ela está compilando, eu vou explicando para vocês. Eles geram já, muitas vezes, um executável. Por isso que a primeira vez que a gente executa no Simulink, ele demora um pouco, porque ele tem que gerar compilar tudo por trás, ele gera até uma pasta para isso, tá? Para que você faça a sua conversão. E aí você, depois que você rodou a primeira vez, as outras vezes são mais rápidas, aí você, de acordo com as mudanças que você for fazendo, ele vai refazendo esse parsing, essa compilação, então ele às vezes demora um pouquinho. É importante também a gente sempre olhar aqui embaixo. Observe que eu estou usando um integrador de ponto fixo, tá? Discreto. Então, ele é ponto fixo. Muitas vezes a gente já configura nossas simulações com ponto variável, que não é ponto fixo. Quando a gente pensa em hardware, a gente tem que pensar em ponto fixo. Então, também isso pode influenciar muito os nossos resultados. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para que você não tenha problemas com isso. E vamos rodar aqui agora, ele vai rodar nossa simulação. Então observa que ele está começando, ele vai acelerar o modelo e a gente vai ver
o resultado disso aí. Tá, esse modelo básico, eu preciso seguir ele? Não, mas é só um exemplo, tá? Então observe aqui, o nosso vídeo é exatamente isso. Observe aqui, os três são iguais, tá? Esse aqui é por frame, esses dois, esse aqui é por pixel. Então o resultado, com algumas nuances, no final é igual. Observe que a gente agora ficou tudo colorido, né? Essas cores é por quê? Porque observa que aqui em vermelho, quando eu faço frame to pixels e pixels to frame, ele fica amarelo, vermelho e amarelo. Houve uma mudança no sample rate, ou seja, eu mudei o meu sample, por isso que ele tem essas cores. Então ele muda. Então é igual porque a gente não tem nada. Se a gente for na Library Browser, ou seja, na nossa library ali, a gente vai colocar então aqui uma pequena função. Tá aqui a nossa library. Se a gente vier aqui, ó, Vision HDL Toolbox, eu tenho todas essas análise, conversão, filtro, transformações geométricas, interfaces I/O. Então, interface I/O está vendo a frame to pixel, pixel to frame, transformações geométricas, filtros, tudo. E eu tenho aqui o que a gente vai usar, que é o Edge Detector. Então, vamos detectar a borda. Então, eu puxo ele aqui para o nosso ambiente para a gente poder usar ele aqui. Então, como que a gente usa ele? Como eu não tenho nada, eu vou adicionar essa função agora na nosso subsistema. Ele está inserindo aqui. Um segundinho. Esse é o nosso Edge Detector. Lembra que eu mostrei para vocês lá no slide? Então, eu vou apagar aqui essa conexão. Vou colocar ele. Coloca aqui. Aqui não ligou. Eu vou usar o método Sobel. Eu tenho Prereach Roberts. Vou deixar configurado o default, só para a gente ver essa mudança. Coloquei aqui nesse HDL, então agora o último videozinho deve mudar. Então se a gente vier aqui, a ideia é com que esse último vídeo aqui, ele vai então, em vez de mostrar a imagem, igual aqui, ele tem que mostrar a imagem com borda. Ou seja, a detecção da borda. Então observa que ele faz todo aquele processozinho novamente, de fazer a compilação para propagar, só que dessa vez ele é um pouquinho mais rápido, que os outros elementos que eu não mudei, eles não precisam ser gerados, fazer o parsing novamente. Então dessa vez ele é um pouquinho mais rápido. E o Simulink ele trabalha dessa maneira. Tudo que você vai mudando, ele regera o compilado por trás para poder acelerar essa configuração aí, essa configuração de essa configuração de simulação que a gente chama aí. Então essa é a simulação que eu vou mostrar para vocês. Ele está inicializando e ele vai rodar agora para a gente observar. Então o resultado. Observem o resultado. Então ele está rodando, mas já dá para a gente ver bem diferente. Que agora o nosso algoritmo lá embaixo ele está aqui com a detecção de borda. O ideal, na verdade, eu coloquei só na HDL, né? O ideal é que a gente colocasse nesse do meio, e aí a gente consideraria esse do meiozinho aqui. Esse aqui seria o vídeo puro. Esse do meio seria o nosso Golden Reference, ou seja, nosso algoritmo sem transformar de frame para pixel, usando os frames. Esse aqui o nosso VHDL. Mas aí, isso aí, de acordo com o projeto, vocês vão fazendo. E uma vez a gente validado esse algoritmo, aí como que a gente faria? A gente vem aqui com um botão direito, se você tiver o HDL, vem aqui HDL Code e Generate HDL for Subsystem. É um processo demorado,
é bem mais demorado do que em compilar o modelo do que a gente viu. Então eu criei já antes desse webinar, eu peguei aquele exemplo que eu falei para vocês, né? Que é aquele de Edge Detection. Então ele é um pouquinho mais um pouquinho mais de coisa. O que que ele faz, na verdade, o Edge Detection? Ele pega aquela mesma função Sobel, só que ele tira todos os pixels. Ele põe ou é 0 ou é 1, ou seja, ou é branco ou é preto. Então ele elimina todas as outras cores, digamos assim, os outros valores. Então ele faz isso diferente e ele faz um overlay, tá? O que que ele faz? Ele pega a imagem com com detecção de borda, com a imagem real e faz o overlay um em cima do outro. Mas aqui, o que que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu quero mostrar o código VHDL para vocês. Como eu já gerei o código, se eu vier o VHDL Navigate to Code, eu tenho rastreabilidade. Eu consigo ver o código VHDL relacionado a esse componente, ou seja, o Image Overlay. Esse aqui é o código VHDL. Eu solicitei, né, quando eu fui fazer a geração de código, para gerar esse relatório. Então, ele gera relatório automático. Então, tem aqui o model, né, a versão do HDL Coder, quando ele foi gerado. Eu gerei ele ontem, 18/3, às 7 horas da noite. Como que ele, para onde ele foi gerado, qual que foi a linguagem, eu poderia usar Verilog, o diretório, então ele gera um diretório, daqui a pouco eu mostro para vocês, quais são o que foram as configurações, o resumo do clock, isso aqui agora é no mundo de hardware. Até agora a gente estava falando do mundo de desenvolvimento de algoritmo. Agora eu já estou lá no mundo de hardware. Então a pessoa que vai entender isso aí. E é isso que é o problema. O cara que desenvolve computer vision, muitas vezes, que clock que eu vou usar? Quem sabe disso é o cara que vai trabalhar com hardware, ele que tem informação. Quais são as interfaces de entrada e saída. Aí você tem o timing e o reporte de área, quantos multiplicadores, registradores, tudo que for usado de RAM. Muitas vezes esses multipliers, registradores, eles são limitados, muitas vezes não, eles são limitados. Em todos os FPGAs, eles são limitados. Então você gera o código e vê qual que foram o que foi usado. Você tem o critical path, ou seja, critical path é para você, qual que é o delay que eu tive. Então o delay máximo que eu tive no path foi de 11.018 nanosegundos. É muito rápido. E onde que foi esse delay? O principal ponto foi no Edge Detector. Então essa função de detectar a borda foi a que gerou o delay, ou seja, mas é bem rápido, né? Então a propagação dele foi bem rápida. Você tem pipeline, não utilizou, você tem o streaming, não foi usado, você tem balanceamento de delay. Uma vez, se você tiver um delay muito alto, você pode balancear ele. Você tem um pipeline adaptativo que não foi inserido e você tem um relatório de traceability. Isso aqui é o que? O que foi gerado, qual bloco e qual a linha do código foi gerado. Como a gente trabalhou com subsistema, ele criou vários arquivos VHDL. Cada subsistema ele cria um arquivo VHD. Então aqui você tem o código do pixel string, do input control, do data read, do data memory. Então você tem todo, olha lá, do Sobel Core. Esse aqui é o do algoritmo Sobel para detecção de borda. Então qual que é esse aqui é o algoritmo implementado em VHDL. Então você tem todos os códigos aqui. Eles ficam normalmente localizados nessa pastinha aqui, HDL PJ, mas você escolhe o nome, tá? Então se você quiser, você pode entrar aqui também e acessar direto, se não gerar o relatório e outras coisas mais. Quando eu gerei, eu vim aqui, tá? Eu vim aqui no botãozinho direito. Na verdade não é aqui, é aqui, ó. Eu vim aqui no botão direito
vem no HDL Coder e uso o HDL Workflow Advisor. Então, eu recomendo usar o Workflow Advisor. O Workflow Advisor você configura seu workflow. Eu não vou entrar muito em detalhes dessa vez, para a gente não, porque a gente não tem muito tempo ainda para fazer isso. Mas o pessoal, esses são exemplos da Mavericks, o pessoal que tiver interesse pode pegar lá depois esse exemplo e finalizar lá e testar. Se vocês estiverem no projeto, a gente pode auxiliar e tudo isso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vou abrir o painel de perguntas. Qual as dúvidas que eu tenho aqui? Se o pessoal tiver dúvidas, não sei. A primeira pergunta do Antônio, se a gente vai receber os códigos ao final do webinar. Então, você nem precisa receber o código. Esses códigos são todos exemplos da própria Mavericks. Você consegue acessá-los deixa eu abrir aqui uma de lá. No próprio documentação, como eu falei para vocês, se você abrir o Simulink, o primeiro exemplo lá com o Basic Module é só, se você tiver o vídeo em HDL, é só abrir isso aqui, ou você vai em exemplos, é só clicar aqui e abrir o exemplo. Você nem precisa do código, já faz parte do help do próprio Simulink. O Luiz Cláudio falou assim, essas placas que possuem microcontrolador FPGA na mesma plaquinha é uma maravilha. Sim, são excelentes. Você hoje já tem aí o Zinc, que é da Xilinx, ele tem um FPGA e um processador ARM em paralelo em um único chip. E o grande legal é que se você vê o SOC Block Set, eles fazem a simulação de tudo isso aí, sem você precisar da placa. Então você consegue ter toda essa simulação. O Francisco perguntou, qual o hardware você está usando nesse exemplo? Nenhum. Eu não usei hardware. O que eu fiz neste exemplo? Neste exemplo, eu só gerei o código. Eu não cheguei a fazer um FPGA in the loop. Isso vão ser temas para os próximos webinars, que é o quê? Pegar o código e fazer o FPGA in the loop mesmo. A ideia desse aqui era chegar até o ponto de que eu gerei o código. A partir do momento que eu gerei o código, agora eu preciso pegar esse código, compilar e pôr ele dentro do FPGA. Isso aí com o próximo webinar a gente consegue ter aí. Qual kit de desenvolvimento vocês recomendam? Algum que inclua câmera, socket, FPGA e CPU? A própria Mavericks, ela tem uma parceria muito grande com a Xilinx. Eu recomendo você dar uma olhada nos support packages da Mavericks. Tá? Eles têm bastante informação sobre isso, de quais são os support packages. Se você vier aqui em exemplos, se você vier nos exemplos e entrar aqui no Vision HDL, ele vai falar para você quais os hardwares que você tem. Eu recomendo os da Xilinx ou da Altera. A da Altera eu não conheço muito, mas eu sei que são os dois que têm mais compatibilidade com a Mavericks e outra. Considera-se que o José Carlos perguntou se a gente considera a utilização de blocos pré-definidos pelos fabricantes em seus plugins, como os Xilinx Generate são mais eficientes que os incluídos pela Mavericks. Essa é uma pergunta. Não sei te responder. A gente está te mostrando uma abordagem aí para uso. São abordagens diferentes. Nas Xilinx você usa o OpenCV e o HLS Toolbox normalmente. São os blocos que o pessoal usa. Mas eles têm compatibilidade, tá, José Carlos? Aí a gente pode verificar com a Mavericks essa eficiência, mas a gente tem compatibilidade com as Xilinx aí sem problema nenhum. O Andrew está perguntando se já foi usado Raspberry para esse tipo de aplicação como FPGA. FPGA é uma coisa, Raspberry é outra, tá? Você poderia usar a mesma aplicação que implementa em Raspberry em FPGA. O que você tem que tomar cuidado é
custo do FPGA é maior do que o custo de um Raspberry. Então você tem que tomar cuidado com isso aí. Então, esse é o que eu tinha aqui para falar. O pessoal aí que não tem muitas dúvidas. Última duvidazinha, o Antônio perguntou se eles serão avisados de necessidade de algum material complementar para os próximos webinars. Se houver necessidade, sim, vocês vão ser avisados. A Luciana está perguntando se ela pode usar a placa Arduino para visão computacional. Sim, pode. Você só tem que tomar cuidado se você tiver muito pixel e muita coisa, se ele vai conseguir ter um tempo de resposta necessário ao projeto. E o Joed perguntando se a visão computacional hoje está bem relacionada a Deep Learning, redes neurais convolucionais, essa tecnologia apresentada possui alguma compatibilidade? Sim, é exatamente isso. A gente não mostrou, mas a gente mostrou mais um processamento de imagens, mas sim, você tem essa relação. Na verdade, tem toda essa capacidade. A única coisa que você precisa tomar cuidado é que alguns blocos do Simulink não têm capacidade de ser gerado via HDL. Aí, mas nas documentações existem o que você consegue gerar e o que você não consegue gerar. Bom, pessoal, quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato com a gente. É isso aí que a gente tinha para apresentar. Agradeço a todos aí pela presença no webinar. Muito obrigado. Tenham um ótimo dia e cuidem-se para não propagarem o vírus. Muito obrigado.